Você sabe o que a Organização Internacional do Trabalho faz? A entrevista de hoje com Peter Poshen, diretor da Organização Internacional do Trabalho, esclarece sobre o assunto. E a reportagem da semana revela os riscos da proposta do governo de privatização do saneamento no país. Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV e estamos no momento da nossa entrevista. Hoje diretamente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, onde acontece neste momento da gravação a 11ª Jornada Brasil Inteligente, cujo tema é Emprego e Desenvolvimento rumo ao Brasil 2022. O Rumo ao Brasil 2022 é uma campanha da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, que tem como mote pensar o nosso futuro, o futuro do nosso país, a partir de uma efeméride importante nacional, que é o bicentenário da independência. E claro, também os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução cultural acontecida no nosso país. Eu recebo um dos palestrantes deste grande evento, que é Peter Poshen, que ele é diretor da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no Brasil. Peter, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Prazer. Peter, conte para nós qual foi a mensagem principal que você veio nos trazer ao público a partir deste tema emprego, né, e perspectivas dele aqui no nosso país. Bom, eu penso que é muito importante pensar nesse momento esperamos de saída de uma grave crise econômica, um projeto do país. Nesse sentido, eu parabenizo essa iniciativa do Brasil 2022. O convite foi de falar do papel do emprego no desenvolvimento, na importância que tem para o país. Eu ampliaria isso no contexto brasileiro um pouco essa noção de emprego, porque na verdade estamos falando de trabalho, né? Não é só quem tem um contrato necessariamente de trabalho que é seletista, que está dentro desse mundo do trabalho brasileiro. Você tem, entre os mais de 100 milhões de trabalhadores no Brasil, quase 40 milhões que estão na informalidade. Isso é um segmento muito importante a levar em conta. A minha mensagem principal era da importância de pensar você tem o efeito conjuntura, recessão grave agora, né, que leva a esse aumento da desocupação, do desemprego, mas você tem também alguns elementos estruturais no mercado do trabalho do Brasil que deveriam ser levados em conta procurando a saída dessa crise pontual para construir um futuro melhor. Eu penso que parece óbvio, mas é importante afirmar a importância que o trabalho tem na vida, não só na economia, mas também na vida das pessoas e na vida das comunidades, né? Das famílias. No Brasil, como no resto do mundo, o trabalho gera 3/4 da renda das pessoas, né? Quase todo mundo depende dele. Então, por isso é um papel muito central. Mas, além disso, e talvez para um grupo como os engenheiros em particular, o trabalho também é identidade, né? O orgulho é você se identifica com o que você faz, né? Isso não dá para subestimar e, nesse sentido, o mundo do trabalho brasileiro valoriza muito pouco a competência, ao meu ver, né? E isso seria importante mudar isso, prestigiar mais as qualificações, mesmo se não são de ensino superior, né? Mas realmente valorizar a competência técnica de um trabalhador. Dentro do diagnóstico sobre o mercado do trabalho, eu levantei vários dos grandes desafios, porque você tem graves, profundos problemas estruturais no mercado que deveriam ser resolvidos. Primeiro, a grande desigualdade, se você considera o mercado de trabalho sob critério de gênero,
mas ainda mais sobre o critério de raça, né? Você tem todos os indicadores são muito sistematicamente diferentes segundo o recorte gênero e recorte raça, né? Você tem muito menores salários menores, maior informalidade, maior desocupação. Você pega o indicador que quiser, você vai fazer. Isso é um grande problema que tem que resolver. O mercado de trabalho do Brasil também tem uma rotatividade no setor formal, entre os seletistas, que é algo insólito, né? Você tem mais de 40% de trabalhadores mudando de emprego por ano. Comparado com o mundo, isso aqui é um fenômeno, é isso? Isso é um fenômeno. E eu penso que algo está muito errado com os incentivos desse mercado. Isso é um problema em vários sentidos. Gera um custo altíssimo para os empregadores e o próprio trabalhador, né? De sempre procurar o novo, você tem um alto custo de transação ligado a isso. E desmotiva totalmente o investimento em formação, em qualificação do trabalhador. Por que eu vou qualificar um trabalhador que vai embora? Exatamente, você vai perder esse trabalhador, então não vou investir nele, não. E esse trabalhador com essa alta rotatividade não tem o tempo material de adquirir esse conhecimento tácito dos processos, se relacionar com colegas, fazer parte de uma organização de trabalho. É um fator muito importante. Então, resolver esse problema, reduzir essa rotatividade, pensamos que é um tema importante. A informalidade é um tema também muito importante. Ela recuou nos últimos 15 anos, mas agora com a crise está voltando, né? A queda recente da taxa de desocupação é principalmente o resultado de uma ampla geração de emprego no setor informal, que são empregos de baixíssima produtividade, né? Você tem um fator de 1 a 4, né? Um trabalho na economia informal é 4 vezes menos produtiva, gera 4 vezes menos renda do que o mesmo trabalho no setor formal, no mesmo setor, no mesmo ramo de atividade. Então isso é sério. E se você vê o nível de organização dos trabalhadores é bem modesto, já hoje, né? Chega a menos de 20% dos trabalhadores que estão afiliados a sindicatos, e uma boa capacidade de diálogo, boa capacidade de negociação, achamos que é muito importante para lidar com tanto a crise atual, aguda, como com a transformação a futuro. No próximo bloco, a gente conversa mais a respeito do como o Peter vê as relações do trabalho aqui no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, conversando com Peter Porschen, diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, a OIT. Peter, uma das suas áreas de estudo é a questão da sustentabilidade, emprego decente. E as pessoas, aqui no nosso país pelo menos, eu vejo que elas enxergam muita distância, né? O que tem a ver a boa utilização dos recursos naturais com a minha qualidade de vida no trabalho, né? O que tem a ver isso com um trabalho decente? Eu queria que você pudesse dissertar um pouquinho a respeito desse tema, do qual você é um dos maiores especialistas reconhecidos aí no mundo. Talvez isso é uma
uma descoberta recente na OIT, na própria OIT e no mundo do trabalho, que o meio ambiente é algo muito ligado ao mundo do trabalho, não é algo alheio, algo fora. O movimento sindical nos últimos anos tem realizado isso bastante, de que você tem uma total dependência da vida, da atividade econômica, da segurança do seu emprego, da possibilidade de uma empresa prosperar, de uma estabilidade ambiental, né, da qualidade, da existência desses recursos naturais, do funcionamento dos serviços naturais que existem. Se pegamos agora a escassez de água, que afeta o Brasil tudo, né? Em Brasília estamos faz um ano já com restrição, né? Um dia por semana aquele bairro não vai receber água, né? É tão grave. Isso é um processo, é um serviço natural que funciona, né? A chuva que proporciona água, os engenheiros ajudam com barragens, para estocar e para compensar as variações, mas não funciona mais. O que talvez esteja acontecendo é que a mudança do uso da terra na Amazônia esteja mudando o clima, né? e a intensidade e a frequência de chuva mais para o sul, né? Os meteorólogos dizem que a floresta gera, através da transpiração, 60% da umidade que cai como chuva, né? Então, se você perde muita floresta, aí você perde essa transpiração e isso vai provavelmente afetar também a disponibilidade de água mais para o sul, no Cerrado, onde você tem hoje o grande potencial de produção agrícola, né? Então, seria um efeito muito grave. E, claramente, nas cidades também é um problema sério. Aqui em São Paulo também é, né? Você tem já uma briga entre as comunidades no entorno de São Paulo e a cidade, a metrópole, para a disponibilidade de água, né? Quem tem direito de usar esse rio, né? Então, esse é só um exemplo de como a atividade concretamente depende, né, e você tem os impactos ambientais também pontuais, que são resultado às vezes, de problemas do processo de trabalho, né? Temos muitos acidentes industriais maiores, sérios, como a plataforma no Golfo do México, ou a barragem de Mariana, que é a origem desse desastre ambiental, que é o maior desastre brasileiro É uma empresa que não se preocupou com isso. E foi um problema dentro do processo do trabalho, uma falha no processo produtivo dentro de uma mina que provocou um desastre, uma bacia enorme, né? O rio morreu. Esse dia que a barragem rompeu, o rio morreu e vai levar pelo menos 10 anos para recuperar, né? Isso afeta a todos os ribeirinhos que estão lá, os pescadores, quem pratica a agricultura, quem estava utilizando essa água para a agricultura. Então, você tem inúmeros exemplos de como o mundo do trabalho está muito ligado a isso. O que nós pesquisamos muito foi esse medo que você tem que escolher. Você está frente a uma alternativa. Para gerar emprego, você precisa crescimento econômico. E para crescimento econômico, você precisa usar e até destruir recursos naturais. Então, você tem uma escolha entre crescimento e emprego e a preservação da natureza, a conservação. Nós pensamos, os nossos estudos indicam realmente que é um dilema falso, que não é bem assim. Que você, cuidando da natureza e preservando os serviços naturais, você consegue gerar mais e melhores empregos do que no modelo tradicional, que é mais
depredador de recursos naturais e cuida muito menos do meio ambiente. E o mundo do trabalho pode realmente assumir um papel fundamental, né? Se esses trabalhadores da mina tivessem tomado as precauções do caso, né, esse acidente não teria acontecido, né? Se você usa a competência dos trabalhadores para aumentar a eficiência do uso de recursos naturais, evitar poluição, reduzir o consumo de energia, né? Temos exemplos que os trabalhadores têm um forte potencial de melhorar o desempenho da atividade e contribuir com um crescimento econômico e com a preservação dos recursos naturais dos quais todos dependemos. Peter, obrigado pela presença, viu? E é por isso que a CNTU traz para o debate do movimento sindical as questões do meio ambiente e se propõe a pensar todas as temáticas que afetam a vida dos trabalhadores, mas claro, de toda a sociedade. E que essa entrevista aqui possa ser revista através do portal dos Sindicatos de Engenheiros no Estado de São Paulo, para que possamos afixar ainda mais a aula que tivemos através aqui deste dirigente da OIT no Brasil. Eu quero convidá-lo a continuar acompanhando o nosso programa, a fim de que você possa ter acesso a outros assuntos que debatem também o sindicalismo, o desenvolvimento, a engenharia e a inovação. Um forte abraço e até breve. O governo federal está empreendendo um programa de privatizações. É o chamado Programa de Parcerias de Investimentos, que abrange diversas companhias estaduais de saneamento, o que poderá ser uma ameaça à universalização desse serviço no Brasil. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, lançou uma nota técnica que aborda os riscos da privatização do setor de saneamento no país. Os objetivos principais dessa nota técnica é colocar no debate a questão do saneamento como um bem público. Além disso, é mostrar que essa proposta de privatização colocada no final de 2016, ela vai frontalmente contra o plano de saneamento que foi longamente debatido pela sociedade e implementado desde 2007 e que ainda está muito longe de atingir os seus objetivos. Hoje, no Brasil, apenas 50% da população tem acesso à rede de esgoto e 80% ao abastecimento de água. Com a privatização, esses números tendem a cair cada vez mais. Porque a lógica privada é prestar um serviço para quem pode pagar, o que significa que nós teremos uma exclusão ainda maior do atendimento da rede de água e da rede de esgotamento sanitário. Um estudo lançado em 2016 pelo Fórum Mundial da Água mostra que os países que privatizaram o sistema de saneamento estão reestatizando o serviço. Um exemplo bem próximo disto é o que aconteceu em Itu, cidade do interior de São Paulo. Após 10 anos com saneamento privado, o serviço foi remunicipalizado e inauguraram neste ano, na cidade, a Companhia Ituana de Saneamento. As razões das decisões, da necessidade de retomar o serviço foi porque as empresas começaram a fazer reajustes não autorizados pela prefeitura, né? Tinha irregularidade na prestação de serviço, tinha uma baixa eficiência no tratamento de esgoto, e parece-me que as empresas superestimavam os valores. Para o presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, Aparecido Ojaige, o saneamento não pode ser considerado mercadoria. O saneamento ele precisa ser tratado como uma política pública, né? Se ele é uma política pública, ele é uma política de Estado. Portanto, se ele é uma política de Estado, ele tem que ter garantido recursos públicos para investimento e para a universalização do saneamento. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.